A gente recebe agora ela, economista Ariane Benedito, chegando aqui na nossa programação. Seja muito bem-vinda, Ariane, é um prazer sempre falar contigo. Bom dia, Paula, bom dia a todos, o prazer é sempre meu, muito obrigada. Obrigada, Ariane. O dia aí de IPCA 15, né? Importante até para a gente repercutir um pouco. O IPCA 15 subiu ali 0,78 em fevereiro, mas veio ligeiramente abaixo do esperado. Queria entender aí um pouco da sua leitura. Acho que o número em si talvez não preocupe tanto, mas quando a gente olha ali para serviços subjacentes, isso continua sendo um ponto de atenção, justificando até mesmo esta postura mais cautelosa do Copom? É exatamente isso, Paula. O IPCA 15 ter vindo abaixo das expectativas é uma surpresa para a gente, né? Benéfica ali para a economia, mas acelerou frente a fevereiro e os destaques dessa aceleração ele se concentra exatamente em serviços subjacentes, né? Ou seja, aqueles que excluem os choques, como passagem aérea, como a gente teve no final e no início do ano. Isso já assim, ajuda, mas de qualquer forma ter essa pressão nesses serviços, que é a parcela principal para o Banco Central, cria-se um alerta, né? Somado a preços administrados, que também teve uma alta puxada ali por gasolina, que é a parte que o Bacen não tem controle, torna-se um qualitativo pior, né? O índice de difusão, por mais que ele tenha caído, ou seja, a quantidade de índices ali que compõe a medição do IPCA ter apresentado, no geral, na média, uma queda, quando a gente exclui e olha só para o índice de difusão de serviços, ainda segue muito pressionado. Além disso, os núcleos também, de forma geral, não tiveram um qualitativo muito bom, né? Então, o número, ele é satisfatório, ele vem fazendo esse cenário, né, compondo o cenário de desaceleração inflacionária para o Brasil, mas ainda assim um qualitativo preocupante. No entanto, não é esperado que mude a trajetória do Banco Central dos 50 pontos base, até porque a gente tem no começo de ano um índice muito impactado pela sazonalidade. A gente teve saúde, despesas pessoais no início do ano, ou seja, o primeiro mês, e no segundo a gente tem aí a composição do setor de educação, com as questões de reajustes de mensalidades, materiais escolares, que acabam sendo mapeados e puxam um pouco esse IPCA para cima. Mas só de ter ficado abaixo das expectativas, o mercado deve entender isso de forma satisfatória, o que não muda as expectativas, né? Ou seja, as implícitas devem permanecer bem comportadas, e o Banco Central também agora vai observar mais o ambiente internacional e a questão de atividade aqui no Brasil, para se caso cogitar alguma mudança, mas que não é o projetado ou esperado por parte da autarquia nesse momento. Oi, Ariane, muito bom dia para você. É sempre bom poder falar contigo, repercutir um pouco desses indicadores que vão trazendo expectativas aí para a nossa economia. Eu queria entender um pouco melhor a respeito dessa discussão aí do qualitativo e do quantitativo, porque a gente vê a headline, né? Acelerou, mas veio abaixo da expectativa do mercado. E aí você diz, olha, o qualitativo pode inspirar uma cautela, aí, um cuidado, não só nos serviços subjacentes, mas também as médias dos núcleos, a gente vê que deu uma leve acelerada. 8 dos 9 grupos acabaram tendo elevação, né, de preços. E aí eu queria entender um pouco mais sobre essa dinâmica. Se a gente vai monitorando esse qualitativo do dado inflacionário, o que a gente precisa olhar daqui para frente, o que a gente precisa perceber nessa dinâmica daqui para frente, para que a gente possa tirar um pouco dessa cautela do radar? Perfeito, Fê, bom dia. A importância agora é olhar nível de atividade e mercado de trabalho, porque essa inflação que a gente está vivendo nesse momento, essa contaminação dos núcleos, né, dos serviços subjacentes, excluindo sazonalidade, é economia doméstica, né? E a gente tem isso devido ao mercado de trabalho ainda aquecido, trajetória de permanência, uma expectativa de atividade maior, tudo isso. A gente também teve bens industriais ali tendo uma inflação forte, que também pode ser uma proxy para um mercado de indústria mais aquecido. Então, tudo isso é o que faz a pressão aqui dentro, né? Entretanto, o Banco Central brasileiro tem um espaço
grande para fazer mais cortes em política monetária. O que impede hoje é esse cenário de atividade resiliente, não só no Brasil, mas no mundo todo. E a gente fica com esse pé atrás, vamos dizer assim, da contaminação de uma atividade mais forte, o quanto disso vem de preços por commodities, o quanto isso ainda, a contaminação de inflação via renda, ou seja, consumo direto aqui dentro da economia. Então, isso ainda são grandes dúvidas, incertezas, e por isso permanece o Banco Central um pouco mais cauteloso para se falar de uma intensificação de cortes. Por isso que, mesmo com qualitativo ruim, a gente não deve ter uma mudança de postura do Banco Central, porque ainda há espaço para continuar com flexibilização monetária, mas olhando pelos riscos um pouco aumentados agora nesse primeiros meses do ano, né? Por essa questão de ter não só uma inflação ali sendo mais persistente, desaceleração bem pequena em administrados, mas também inflação doméstica muito aquecida. Mas, de fato, acho que o principal indicador agora para se olhar, para a gente monitorar, para criar expectativa para a inflação, sem dúvida, são os indicadores de nível de atividade, com foco um pouquinho maior em mercado de trabalho. Em foco, né, nos últimos dias, até, se não me engano, foi o próprio diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, que falou desse paradoxo, né, como que o mercado de trabalho segue aquecido, segue forte e a gente não tem impactos aprofundados na inflação. Talvez alguns modelos não estejam capturando esse movimento, talvez a gente esteja vivendo mesmo uma nova dinâmica que ainda precisa ser compreendida. Exatamente, Fê. Uma crítica levantada pelo próprio presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, em suas últimas falas e eventos aí do mercado, foi a dificuldade dos modelos estruturais de fazer esse mapeamento desse impacto do mercado de trabalho em cima da inflação brasileira, né? A gente tem diversos modelos que eles usam, inclusive foi apresentados 3 modelos últimos utilizados aí para esse mapeamento, mas existe ainda essa crítica, esse gargalo dos modelos não capturarem as mudanças estruturais mais profundas das economias que acontece pós uma crise, né, seja ela de diversas naturezas. Isso não acontece só no Brasil, isso também está acontecendo lá fora, só que a diferença entre nós e uma economia desenvolvida é a velocidade e a quantidade de dados que a gente tem para trabalhar. Então, essa crítica existe em relação a esses modelos estruturais, o Banco Central já está se debruçando para afinar, inclusive, esse contato maior que foi colocado na agenda do presidente e dos diretores do Banco Central com outros diretores e outros bancos centrais ao longo do mundo para acontecer essa discussão e a gente poder olhar um pouco mais de ferramenta esses modelos estruturais. E por isso que o poder explicativo hoje do que da velocidade, né, que a renda cresce, o mercado de trabalho mantém aquecido e o quanto corresponde à inflação, ainda há uma incerteza. E, consequentemente, isso torna a condução de política monetária muito mais conservadora, mais cautelosa. Mas há uma outra surpresa nisso tudo, né, que é mesmo com essa lentidão da execução de política monetária via juros, a gente ainda tem um país crescendo, né? É natural e também foi dito pelos diretores do Banco Central que já há muitos anos nós economistas erramos a projeção de atividade do Brasil, né? A gente sempre começa com um sentimento mais pessimista em relação à atividade, porque a gente acaba olhando o histórico e esse histórico de fato nos leva a esse movimento errático de essa mutação, né, do que seria, mas a economia real não corresponde mais. E o que eu percebo que esse ano os técnicos olharam de uma forma diferente, dadas essas questões levantadas, dos modelos que nós utilizamos, né? Então, ao invés de começar muito pessimista no sentido Brasil, e a gente tem um fator importante que é a China, né, que deveria ter influenciado muito mais esse sentimento pessimista, e o que a gente vê é um consenso de mercado elevando a sua expectativa para atividade. Se a gente pegar o Focus divulgado, a gente vê uma expectativa de inflação arrefecendo, 24 e 25, e elevando no PIB, né? Ou seja, um sentimento melhor para a atividade. Só que isso corresponde à inflação também. Mas só de estar dentro da meta, eu acho que a gente tem espaço suficiente para trabalhar e também para esperar a resolução de outras economias, que eu acho que é o principal pivô também de tomada de decisão dentro do âmbito de política monetária, Fê.